Olá, vamos aqui nesse vídeo falar sobre capital de carreira, né? O que é capital de carreira e como você usar isso ao seu favor, tá? Eu sou o Júnior França, aqui da Pipe Digital, tá? Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre como utilizar, o que é e como utilizar o capital de carreira aí na área de vendas, tá? Até só para vocês entenderem, né? Capital de carreira, quando a gente fala sobre isso, vem muito aquele pensamento sobre investimento, né? A gente fala capital, pensa já em dinheiro, né? Pensa no quanto a gente está ganhando. É semelhante, tá? Capital de carreira é o valor que a sua carreira tem para oferecer ao mercado. É quanto que você vale, o quão exclusivo você é, o quanto que de valor que você tem, tá? Para o mercado. Aqui ele fala habilidades raras e valiosas, tá? Então, primeiro, por que eu estou produzindo esses vídeos aqui no canal? São os vídeos um pouco mais longos aí que a gente acaba, né, produzindo para uma certa explicação. Eu comecei um dia eu acordei aqui com a minha esposa, né, e falei, meu, por que deu tão certo as coisas aqui pra gente? Tá? E para outras pessoas às vezes não dá certo, que nem eu tenho amigos meus que trabalham em área de vendas, tem empresa, mas não consegue evoluir, tá? É bem difícil assim, a evolução deles e tudo mais. E eu, de 2017, que eu estava falido, com uma dívida de 7 milhões, em 2023 e 2024 me tornei a maior consultoria do CRM Pipe Drive aqui da América Latina, tá? E eu comecei a entender, comecei a me questionar, né? Queria entender se eu sou uma pessoa abençoada, se eu tive sorte, se eu sou um cara legal, se eu sou bonitão, o que eu sou, tá? E vi que não era nada disso, né? Então eu comecei a estudar várias situações. Graças a Deus, aí eu já não sei se eu sou abençoado por isso, de ter nascido com essa forma de pensar, tá? Então, conforme eu tenho estudado aqui vários livros aqui para entender sobre essa questão de comportamento que eu desenvolvi, de mercado, né? Então, eu comecei a entender que eu faço várias coisas assim que dão muito resultado, tá? Isso que eu quero ensinar vocês aqui, ensinar no canal. Então, já se inscreva aí no canal, tá? Curte o vídeo, se vai ser bom. Depois, se você achar que no final não foi bom, você descurte aí, marca para baixo, tá? Mas hoje a gente vai falar especialmente sobre isso, capital de carreira. Então, serve muito para quem já trabalha na área de vendas, que quer fazer uma transição para outra empresa ou para um outro modelo de negócio, ou para quem quer entrar na área de vendas, tá? Então vamos lá, só para a gente entender aqui, tá? O que faz um trabalho ser notável, tá? Que faz você ser notável, tá? Então a gente entende aqui que algumas características, deixa eu pegar meu óculos aqui, que senão fica difícil, tá? Algumas características que definem um trabalho notável, só falando aqui, tá? Continuo nesse livro aqui, Bom Demais para Ser Ignorado, do Cal Newport, tá? Então, o que define um trabalho que realmente seja notável, uma coisa que você faz assim, que você trabalha ali, ele é notável, tá? Ele tem que ter basicamente 3 características: a criatividade, tá? Então, o que você pode aplicar de criatividade e o que você tem de criatividade para aplicar. Então, não adianta nada, por exemplo, você é muito criativo e às vezes trabalha como funcionário público, que às vezes é uma função ali meio de atendimento e tudo mais, você não consegue aplicar muita criatividade ali porque você tem uma rotina para seguir, tá? E também não adianta você de repente, que nem aqui eu trabalho em vendas e não ser uma pessoa criativa. O meu objetivo de criar esses vídeos aqui no canal para eu expor toda a minha criatividade, tá? Segundo ponto, o impacto, tá? O impacto
Opa, o impacto que você causa com o seu trabalho, tá? Você muda a vida das pessoas, você resolve problemas críticos, né, das pessoas ou das empresas. Em vendas, isso aí nem se fala, tá? E aqui a gente fala também do controle. O controle que você tem sobre a sua rotina. Então não adianta nada, né? A gente fala, às vezes, por exemplo, assim, tem um exemplo de médico, né? Que médico pega muito plantão e tudo mais. Muitas vezes ele não tem um controle muito sobre a rotina dele, se trabalha numa emergência, alguma coisa, ele está lá fazendo alguma coisa, de repente é chamado, ele tem que ir para lá. Então, em vendas também, mais ou menos, aí você consegue ter controle. Mas se você se organizar com o pilar da tecnologia, com o pilar de algumas pessoas estratégicas te ajudando, você consegue ter um controle numa rotina. Que é isso que eu desenvolvi, tá? Então, eu tenho um controle geográfico, que eu trabalho aqui numa empresa que fica numa cidade do interior aqui do estado de São Paulo, cidade de 11 mil habitantes, atendo empresas do mundo inteiro, ganho um bom dinheiro, tá? Consigo controlar meu horário, consigo organizar minha agenda, tá? Daí uma coisa que ele posiciona aqui, tá? Como conseguimos isso em nossa vida profissional, tá? Como conseguimos isso aqui, essas características que são tão raras em um emprego, tá? E aí a gente vai falar que realmente só a gente crescendo, construindo o nosso capital de carreira, o nosso capital próprio, para eu conseguir buscar essas informações ali no mercado. Porque são empregos que todo mundo quer, tá? Isso aí também a gente tem que entender que são empregos que muita gente quer e a gente acaba tendo uma disputa, que nem a gente fala lá na vestibular, né? Vestibular, as melhores vagas lá são mais disputadas, tá? Então a gente está falando aqui da lei da oferta e procura. Ele fala aqui no livro que, por definição, também sabemos que essas características são valiosas, pois são a chave para tornar o emprego algo notável. Mas agora já adentramos em um território já bem trilhado. A teoria econômica básica, olha lá, ó, nos diz que se quiser algo raro e valioso, precisa de algo raro e valioso para oferecer em troca. É aquilo que eu falei para você. Se você for um profissional mediano, tá? Você não vai ter, você cada vez menos vai conseguir transitar num trabalho notável, tá? Então vamos lá, ó, o que ele fala, a regra econômica, a teoria econômica básica nos diz que se eu quiser algo que seja raro e valioso, precisa de algo raro e valioso para dar em troca. Essa é a lei da oferta e procura. Conclui-se que, caso você queira um grande emprego, precisa oferecer em troca um grande valor. Vamos lá, quando a gente fala, né, aqui eu vou fazer um ponto aqui, um parênteses. Quando a gente fala na área de vendas, nós estamos falando o seguinte: eu preciso desenvolver características que gerem valor para o mercado que eu estou trabalhando, para a empresa que eu estou trabalhando, para a função que eu estou desempenhando, tá? Que daí sim eu vou ser o cara mais fudidão ali do pedaço, tá? Eu vou poder falar assim, não, hoje eu vou chegar um pouco mais atrasado, não, eu estou indo viajar, tá? Então a gente consegue, quando eu tenho essas características, e isso que a gente vai ensinar lá no programa Vendas Liberta, tá? Que são basicamente 4 pilares aí da área de vendas, tá? Então eu tenho que desenvolver aqui, se eu tiver uma empresa de vendas ou eu trabalhar com vendas, eu tenho que desenvolver processos, eu tenho que ter tecnologias associadas a esse processo, tá? Eu tenho que ter os meus modelos de gestão alinhados, eu tenho que desenvolver características, habilidades pessoais e tenho que desenvolver habilidades técnicas, tá? A gente vai falar bastante desses 4 pilares primeiro, tá? Lá no programa Vendas Liberta. Até se você quiser participar desse programa, tem um link aqui na descrição do vídeo, entra aí na fila de espera, que é a hora que a gente abrir as vagas, você será avisado, tá? Depois eu vou falar mais sobre isso. Então, voltando aqui,
tem que oferecer algo em valor, tá? Algo de grande valor, que senão você não vai ser... você não vai conseguir, tá? Daí aqui a gente fala aqui, tá? Todos nós que fazemos um trabalho criativo, nos envolvemos no trabalho e surge algo como uma lacuna. O que você está fazendo não é bom... o que você está fazendo não é bom, ok? Está tentando ser bom, mas não é algo grandioso. O segredo é se esforçar no trabalho, tá? Forçar as habilidades que aparecem, e esta é a fase mais difícil, tá? O que ele está falando aqui, tá? O que ele está falando? Ele está falando que então, para você ser, né, você começa assim, mas eu tenho que fazer algo muito grandioso, né? Você está pensando, volto a comparar assim com um jogador de futebol, o dia que eu for marcar o gol na final da Copa, daí sim eu vou ser reconhecido e tudo mais, e daí esquece do dia a dia, esquece de treinar, esquece de melhorar, de cuidar da alimentação e tudo mais, tá? Então, aqui ele está falando aqui que sempre quem tem um trabalho, né, que é um trabalho criativo, né, vai surgir sempre uma lacuna que tem aí, que tem que ser preenchida. Não é só coisa linda, maravilhosa, você tem que fazer algumas coisas, tá? E é isso que vai te forjando a melhorar dia a dia no seu trabalho, tá? E até isso aí é a fase mais difícil, quando você tem que fazer coisa que às vezes você não gosta, tá? Outro ponto que ele fala aqui, tá? Que ele trocou, né? Ele fala aqui sobre um locutor de uma rádio aqui, tá? Que ele trocou uma coleção de habilidades valiosas e raras e conseguidas com esforço por um trabalho fantástico. Então, vamos lá, volto a falar na área de vendas. Se você tem habilidades aí como disciplina, tá? Habilidades como produtividade, é uma pessoa produtiva, domina a tecnologia, tem uma boa capacidade de relacionamento, tem um entendimento de gestão, tem um entendimento ali de tecnologia, como eu falei, tá? Consegue ter uma relação interpessoal, às vezes já está bastante tempo no mercado, tem um relacionamento, tem acesso àquele mercado. Você vai conseguir trocar tudo isso, esse que eu falo que é o seu patrimônio, tá? O capital de carreira da área de vendas, tá? É esse patrimônio, as características pessoais e as características que você tem ali no mercado que você atua. Quando eu comecei a trabalhar com Pipe Drive, eu não sabia nada. Não sabia nada, sabia muito pouco sobre vendas e assim, eu me debrucei, trabalhava 12, 14 horas por dia. Júnior, mas você é workaholic. Não, mas foi uma fase que eu precisei dar uma acelerada muito grande para aprender sobre isso e poder oferecer bastante para os clientes. Que nem agora eu estou numa outra fase de aprendizado, que é fazer esses vídeos aqui, tá? Então eu estou tendo que estudar muito. Que nem agora é à noite, eu estou gravando um vídeo aqui à noite, porque eu tenho que deixar vídeo pronto para sair todo dia da semana, tá? Menos de sexta-feira que não sai vídeo aqui, mas todo dia da semana sai vídeo, de segunda a quinta sai vídeo novo aqui no canal. Então eu tenho que me esforçar sobre isso, tá? Então eu estou trocando... eu quero chegar num ponto que uma característica rara e valiosa que é os meus vídeos que eu estou aqui, eu vou trocar, né, por um trabalho fantástico e oferecer mentoria para vocês, tá? Daí ele fala aqui de um outro cara que era um surfista e tudo mais, que ele montou uma... Ele montou uma empresa de fazer prancha na praia, né? E daí ele fala aqui, tá? Ter um escritório, um quarteirão da praia, com a liberdade de surfar quando quiser, parece legal, mas não é o tipo de emprego que é entregue de mãos beijadas, tá? Você pode até morar na praia e tudo mais, se você tiver grana, né? Mas daí ele fala, para consegui-lo, Merrick, né, que é esse surfista, percebeu que precisava de uma habilidade rara e valiosa para oferecer em troca. Uma vez que os surfistas profissionais como Kelly Slater surfaram com suas pranchas e ganharam, ele ficou livre para determinar os termos de sua vida pessoal. Vamos lá.
que ele está falando aqui? Que somente quando ele, né, a prancha dele ficou muito valiosa, ele pôde realmente acessar o que ele gostava. Enquanto não, ele estava ali trabalhando, né, seja onde for. Então, hoje, como ele está famoso, é um cara que constrói prancha pra caramba e tudo mais, ele consegue acessar essa liberdade. E foi muito, volto a falar, e foi muito do que eu conquistei aqui com o Pipe Drive. A partir do momento que eu comecei a fechar muito projeto, tá, eu comecei a ficar a ter um capital de carreira muito grande nesse ciclo de quem precisa de um CRM nesse segmento. Então, no YouTube, nas redes sociais, comecei a construir esse capital de carreira relacionado a isso, tá? E as empresas começaram a me procurar, e daí começou a fazer muito sentido isso, né? Então hoje, como eu falei, eu trabalho em casa, tá? Eu tenho um horário mais flexível, de manhã eu posso acordar cedo, vou treinar, vou correr, vou pedalar, vou na academia, tá? Almoço em casa com a minha família, né? Então eu consigo dessa forma ter um modelo de vida que eu acessei. Por isso que eu falo que vendas me libertou, vendas liberta qualquer um, tá? Pelas características aí do trabalho que é, tá? Então daí ele fala aqui, ó, a teoria do capital de carreira para você ter um trabalho notável. O que eu preciso construir em mim para ter um trabalho notável, tá? Tudo que o Júnior construiu e hoje o trabalho que o Júnior tem que é notável, tá? Então, ele fala aqui para já começar, assim, a partir do momento que você quer entrar aí quer buscar, né, esse emprego notável, você já começar a praticar a mentalidade do artesão, tá? Tem um vídeo aqui que eu vou deixar aqui para vocês, tem a mentalidade da paixão, tá? Eu comparando a mentalidade do artesão e a mentalidade da paixão. Então começa, né, a praticar hoje já com o que você está fazendo a mentalidade do artesão. O que é a mentalidade do artesão? É você pensar no que você pode oferecer ali naquela função e não o que você vai ganhar em troca. Quando eu encerrei a empresa, né, eu já contei essa história aqui algumas vezes, né, minha empresa faliu, então eu era CEO da empresa, andava de carro importado, fui andar de scooter. E eu vendia projetos de consultoria de e-commerce, tá? Eu lembro que eu peguei um projeto de cadastramento de produtos no Mercado Livre por R$600, eram 600 produtos, R$1 cada produto eu ia cadastrar. O que aconteceu? Eu fiz o melhor cadastro possível ali para aquela empresa, tá? Porque eu queria aprender muito como funcionava ali sobre o Mercado Livre. Eu demorei bastante tempo para começar até, assim, para iniciar o cadastro, porque eu estudei muito sobre o Mercado Livre e fui praticando, tá? Então minha entrega eu sempre tive isso, a mentalidade do artesão, que é um pouco quando a gente, né, um pouco aquele ditado, trate os outros como você gostaria de ser tratado, alguma coisa, não faça os outros que não gostaria que fizesse para você, alguma coisa assim, tá? Então eu sempre pensei muito, como que eu gostaria de ser tratado? Como eu tinha contratado já muitas consultorias, quando fui CEO da empresa, eu sabia muito perfil de consultoria que me enchia o saco, tá? Então eu sabia muito que eu tinha que entregar. Então, aqui ele fala o seguinte: oferta e procura diz que se você quer essas características, precisa de habilidades raras e valiosas para oferecer em troca. Pense nessas habilidades como seu capital de carreira, que é um investimento maior que você investir em você, né, que depois você vai ser disputado aí pelo mercado, tá? Então ele fala aqui, ó, a mentalidade do artesão com foco constante em tornar-se tão bom que eles não poderão ignorar você. Hoje quem precisa do Pipe Drive aqui no Brasil, ninguém vai me ignorar, tá? Porque eu fiquei muito bom nisso. Júnior, você tá se achando? Não, fiquei bom, tá? Mas tem outras pessoas boas? Tem, mas muitas vezes o mercado não sabe que essas pessoas são boas, tá? Daí ele fala aqui, ó, é por isso que supera a mentalidade da paixão, quando o seu objetivo é criar um trabalho que você ama, tá? Então,
veja, né, para você criar esse capital de carreira, mentalidade do artesão e não a mentalidade da paixão, tá? Daí ele fala aqui também, deixa eu ver, de uma, sobre transição de carreira, tá? De uma professora que... Ela é professora, deixa eu ver aqui... Enfim, uma mulher que ela trabalhava aqui em publicidade e marketing com 38 anos, estava a pé da vida com a vida dela. Largou tudo, você professora de yoga. Fez lá um cursinho de yoga de 200 horas, tá? Pegou um empréstimo pessoal, que a garantia era a casa dela para arcar com o custo do curso, tá? E com o certificado em mão ela começou. Então ela abandonou completamente o capital de carreira que ela tinha, que era na área de publicidade e marketing, tá? Até o título desse capítulo aqui ele fala da coragem ao auxílio alimentação, tá? Então olha só, né? Aquela coisa também que a gente fala cavalo louco, né? A pessoa sai doida assim, eu já vi muito isso acontecer. Não, porque vai dar certo, porque aquele entusiasmo inocente, né? Não, porque eu vou fazer, porque já deu, porque não sei o quê, porque não sei quando. Já vi muita gente quebrar feio, tá? E perder até o rumo. Então vamos lá, essa professora aqui, ela é de yoga, né? Mas ela antes era publicidade e propaganda, 38 anos, encheu o saco, foi dar aula de yoga, tá? Final das contas, ela começou, ela não conseguia fazer, ela não conseguia, teve a recessão lá de 2008 e tudo mais, daí uma academia que ela fechou, que ela dava aula fechou, daí as turmas que ela tinha também a galera foi deixando. Bom, resultado, ela pegou, acabou, até aqui no final aqui, né, na entrevista dela aqui, mandou uma mensagem lá, agora estou aqui no escritório do auxílio alimentação esperando, tá? E daí nela estava registrado, enviado do meu iPhone, quer dizer, ela não tem problema nenhum, né? Mas você vê que uma pessoa que está buscando um auxílio alimentação, mas está com o iPhone lá na mão. O que eu faço com essa comparação, tá? Eu, quando a empresa quebrou, tive que vender meu carro importado na época, e fui andar de scooter, tá? Né? Então representou isso, eu saí de uma posição e assumi outra completamente baixa aqui, tá? Mas estava tudo alinhado, tudo certo, tá? E assim, outro ponto aqui, daí tem uma história boa aqui também que ele fala, tá? Ele chama Joy Duff, que o cara também trabalhava em publicidade, ele começou a ficar de saco cheio das restrições de vida corporativa que eu passei, né? Tinha uma vida corporativa aí que encheu o saco, né? Eles estavam cansados dos negócios da agência. Eu queria simplificar a minha vida e enfatizar o lado criativo novamente. Isso aqui acontece muito, às vezes, com gente da área da saúde, né, que ela começa a ter sucesso, gosta de atender, daí monta uma clínica, a clínica fica grande, a pessoa vira gestora, não faz mais nada que ela gosta de atender ali, né, paciente, essas coisas, e acaba que também fica numa infelicidade grande, tá? Daí fala aqui, né, que esse Duff, ele é da escola do pensamento do artesão. Em vez de fugir dos aborrecimentos atual do trabalho, ele começou a adquirir capital de carreira para livrar-se deles, tá? Então, aqui na realidade o cara falou que saiu da empresa, reservou uma grana, saiu da empresa, ele desenhava, desenhava logo, tá? Ele trabalhava com logotipo nessa empresa grande, daí ele montou uma agencinha pequenininha dele, também de montar logo, só que para empresas menores, ele atendia empresas muito grandes, como Sony, Coca-Cola aqui, daí ele começou a atender empresas menores, tá? Ele falou aqui que abriu uma empresa com 15 pessoas, os cachorros estão latindo aqui que tá passando um gato em cima do muro aqui.
Daí, só que assim, ele aproveitou todo o capital de carreira. Ele fazia uma coisa numa empresa grande e saiu para fazer numa empresa pequena. Quando eu fiz a minha transição da minha outra empresa para ser consultor, eu, sem saber, eu aproveitei muito meu capital de carreira, tá? Porque eu gostava muito dessa tecnologia em vendas, gostava muito dessa parte de atendimento e tudo mais, e pude aproveitar bastante essa questão do capital de carreira, não joguei fora, tá? E aqui falando sobre o Duff, né, que ele montou a empresa dele e tal, ele não foi buscar, não, eu vou ser marceneiro, né, eu vou ser tal coisa. Nada contra quem faz isso, mas é um risco que corre, tá? Se a pessoa tem muito dinheiro, tudo bem. Tá? Volto a falar, eu quando fechei a empresa lá também, que eu falei, eu não quero saber de mais nada, eu vou, sei lá, vou virar passeador de cachorro, vou montar uma oficina de bicicleta, né, eu não queria mais nada sobre isso, tá? Mas aí foi caminhando, as coisas foi caminhando para um lado muito bom. E aqui fala sobre o Duff, né, que ele ainda passou alguns anos com a empresa dele, tá? Trabalhando ali, tinha um controle, um respeito e tudo mais, e ele já conseguia pegar clientes ali, né, que estava dando uma grana boa. Passou alguns anos, daí ele tinha um sonho de construir um retiro, né? Um retiro que era para fazer, que ele gostava de esquiar, tá? Esquiador de cross country. E daí tinha trilhas, então ele comprou lá uma fazenda e construiu isso aí. Daí ele foi para lá, tá? Ele foi para lá, ele já tinha 45 anos, até aqui um cara cedo, né? Assim, mas ele assim, e daí ele começou a cuidar daquilo lá, a empresa dele ainda continuou e ele também começou a ganhar muito dinheiro com esse outro retiro que ele construiu, tá? Então ele usou, né, fez essa transição da empresa grande para a empresa menor, daí ele se estabilizou nisso, tá? Daí depois que ele foi trabalhar com o hobby dele, tá? Quando a gente fala da primeira pessoa lá, que é a professora de yoga, ela já pegou, já saiu, foi pro hobby dela, que a gente fala queimou a ponte, né? Queimou a ponte e já foi para lá. Então, muitas vezes não dá certo. E o bom da área de vendas, que se você conseguir se transferir aí para um outro segmento, para uma outra empresa, você leva tudo isso, tá? Isso que eu falo. Não é que nem, por exemplo, você tem uma loja, tá? Você tem uma loja, vai mudar de local. Muitas vezes o ponto ali, você perdeu o ponto, já era, tá? Mas se você tem vendas, que você tem o seu relacionamento, você domina a tecnologia, tem conhecimento técnico do segmento, sabe gestão, você leva tudo isso. Isso é o seu valor. Você sai daqui, você está trabalhando para uma empresa ou você vende algum tipo de produto, você sai daqui e oferece isso para o mercado. Eu tenho isso. Com certeza você não vai ser ignorado, você vai ser muito disputado. Eu sei porque está acontecendo isso muito comigo. Eu estou sendo muito assediado aí por empresas que quer que eu desenvolva parceria junto, desenvolva programas e tudo mais, tá? E quando não compensa, tá? Quando não compensa investir aí no capital de carreira. Quando você fala assim, que você tá ali numa situação, mas eu não quero mais, nossa, eu tô de saco cheio, eu não quero mais isso, tá? Então, como que você também identifica isso para não não queimar cartucho à toa, que eu falo, tá? Então, 3 desqualificações para a aplicação da mentalidade do artesão, tá? Por que a mentalidade do artesão? Porque a mentalidade do artesão, a consequência de você praticar a mentalidade do artesão é você construir o seu capital de carreira, tá? O emprego apresenta poucas oportunidades para que você seja reconhecido pelo desenvolvimento de habilidades que são raras e valiosas. Quando eu falo emprego, por exemplo, assim, vamos lá, quando a gente fala assim de um faxineiro, uma pessoa que limpa banheiro, um faxineiro de balada, tá? Não desmerecendo, mas o que você vai conseguir aplicar ali, né, daqueles 3 pontos que a gente falou aqui, que define um trabalho notável? É um trabalho honrado, tá?
Mas você sendo, por exemplo, um faxineiro de balada, criatividade você consegue aplicar? Difícil. Qual o impacto que você tem? Tem até o impacto ali, né? Mas nas pessoas que estão frequentando a balada. Você tem controle sobre sua rotina? De forma alguma, tá? Então, quando você não consegue, né? Você não é reconhecido por isso. Ou você é bom pra caramba, você faz e ninguém reconhece, tá? O emprego foca em algo que você considera inútil ou talvez algo que seja até ativamente ruim para o mundo. Já teve empresas de apostas que me procuraram aqui para desenvolver projeto de CRM e tudo mais. Eu não presto esse tipo de serviço, tá? Eu não presto, não sou nada contra e tal, mas eu acho que é um modelo de negócio que não cria valor para o mundo, tá? E também, muitas vezes, quando você está, às vezes, num segmento ali que você já não enche mais, não dá mais, né? Nem tem uma pessoa que eu conheço que ela trabalhava na área de estética, né? Pessoa de clínica da área de estética e tal, e encheu o saco de ficar escutando a mulherada reclamar da vida, tá? Reclamar, que ia lá muitas mulheres insatisfeitas, né? E tá feio, e eu tô meio quilo a mais, e tem uma dobrinha aqui. É o mercado é assim, tá? É um mercado que é baseado em cima da insatisfação das pessoas. E ela mudou. Tá? Mudou, saiu, foi para um outro mercado, né, um mercado de acupuntura, enfim, tudo mais, que ela se encontrou muito mais, que daí faz muito mais sentido, pode ajudar muito mais pessoas, tá? O terceiro ponto, o emprego o força a trabalhar com pessoas que você realmente não gosta. Existem segmentos, né, que eu implanto o CRM. Eu não gosto do segmento, perfil de pessoas que estão ali no segmento, mas mesmo assim eu faço. Por quê? Porque eu passo pouco tempo com essas pessoas, tá? São pessoas que são exigentes, são pessoas que são muitas vezes prepotentes e tudo mais. É uma característica do segmento, tá? Mas mesmo assim eu faço, porque eu passo ali 2 meses com as pessoas, beleza, viro as costas, vou embora, tal, e é um trabalho que eu desenvolvo. Se fosse só para eu trabalhar somente com esse segmento, com certeza eu não teria como desenvolver essa habilidade, aplicar a mentalidade do artesão, tá? Então, é isso que vocês têm que pensar, tá? Pensar sobre essa situação, tá? Então, primeiro ponto, tá? Onde você está hoje? Você consegue aplicar a mentalidade do artesão? Tá? Qual é o capital de carreira? O que gera valor nesse mercado que você está hoje? Tá? O que gera valor nesse mercado que você está hoje? O que gera? Começa a pensar, o que gera? É pessoa bonita, pessoa inteligente, pessoa nisso, pessoa naquilo. Posso falar da área de vendas. Tá? Na área de vendas, são pessoas que têm um desenvolvimento pessoal bom, tá? Quando eu falo pessoas, né, essas características, são características que faz você se destacar, construir um grande capital de carreira na área de vendas, tá? E isso que a gente vai ensinar aqui no programa Vendas Liberta, tá? Então, a questão de características pessoais, tá? De relacionamento, disciplina, produtividade, tá? Questões técnicas, você domina tecnicamente aquele mercado? Eu sou da área de TI, você domina essa questão de TI? Eu sou da área de telecom, você domina as questões de telecom? Tá? As questões de processo, você tem um processo implantado, se a empresa é sua, ou se você presta serviço para outras empresas, você tem um processo de vendas implantados, coerente, tá? Implantado ali, coerente e tudo mais? Tá? E não só quando a gente fala processo de marketing e tudo mais, tá? E o outro ponto é a questão de gestão. Você sabe fazer gestão? Sua empresa vai crescer. Júnior, mas sou só eu, tá? Mas você sabe fazer sua gestão? Tá? Então, tudo isso que a gente vai ensinar no programa Vendas Liberta. Então, tem um link aqui embaixo, tá? Se inscreva aí,
né? Quando a gente for lançar isso, a gente está estruturando aqui os pilares, tudo certinho, aí fica, não vai ter assim no mercado, tá? O programa Vendas Liberta é para você fazer sua transição para a área de vendas, ou você que tem uma empresa de vendas, que eu acho que é o modelo mais lucrativo, uma empresa de vendas pequena, que você de repente presta serviço para empresas grandes, seja um representante comercial, ou se você compra e revende também, tá? Mas trabalhar muito enxuto, com um custo operacional muito baixo, pagando muito bem as pessoas com custo variável, tá? Pagando variável muito bem para as pessoas e tendo pessoas boas de alta produtividade aí junto com você, tá? Então a gente vai ensinar tudo isso, que é o modelo que eu vivi hoje, que eu vivi, né? Fiz minha transição e vivo hoje aqui. Beleza? Então se inscreva aí no canal, compartilhe, manda esse canal, deixa alguma pergunta aqui se você tiver nos comentários, tá? Uma pergunta sobre isso, tá? Que de repente pode virar um vídeo aqui no canal. Até mais, galera. Até o próximo vídeo aí. Valeu!